É isso aí, primos e primas. Temos uma definição, quer você goste ou não. Quem ganhou essas eleições foi o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. E agora sabemos quem vai governar, né, o país pelos próximos anos. E é óbvio que isso aqui mexe com muitos de nós, porque pensamos, caramba, o que fazer com o nosso dinheiro agora? Onde eu invisto? Aonde eu desinvisto? Devo me preocupar com alguma coisa? Onde eu coloco meu dinheiro? Onde vai render mais? Onde não vai? Porque essa é uma realidade. Ou você pega o seu dinheiro e coloca debaixo do colchão, ou você pega e você investe em algum lugar, não é mesmo? E eu sei que estamos num momento muito polarizado, né? Acabou de acontecer, tem muita gente agora que amou o que aconteceu e tem muita gente que odiou o que aconteceu. Então, vamos saber o que vai acontecer daqui para frente. Mas, em termos de dinheiro, investimentos e finanças, eu vou te dar informações suficientes para te ajudar a escolher o que você pode fazer daqui para frente com o seu capital, tá bom? Antes de começar, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever, porque a gente fez tudo muito rápido, não é mesmo, Kaique? É isso aí. Curte o vídeo, se inscreve no canal e se prepara, porque você pode se surpreender. No passado isso já aconteceu. O Lula ganhou, ninguém apostava, ninguém dava nada e a economia, ela foi muito bem, foi incrível nos próximos anos. Vai que isso acontece agora também. Enfim, vamos lá. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Você sabe quais são as 3 partes, Kaique? Que a gente combinou, que a gente conversou? Uma das partes é investimentos. Porra. Caramba, Kaique, não é possível, cara. Onde que você estava? O vídeo vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar dos dados, ou seja, o que aconteceu nos últimos governos, de fato. Tanto o governo Lula quanto nos outros governos mesmo, para você ter uma noção econômica das coisas, bolsa, quanto subiu, inflação, etc. Segundo, a gente vai falar sobre plano econômico, né? Então, eu tô aqui com as diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, Lula-Alckmin 2023-2026, Coligação Brasil da Esperança, tá? Então a gente tem mais de 100 pontos interessantes aqui e a gente vai olhar para isso porque com certeza isso daqui vai impactar no seu dinheiro. É o que eles vão fazer nos próximos anos, então eles vão te impactar de alguma forma e saber sobre isso vai te ajudar a ganhar mais dinheiro ou perder menos dinheiro. Vamos descobrir daqui para frente, tá? Em terceira parte do vídeo vamos falar sobre investimentos de fato, aí sim, aonde colocar o seu capital, ou pelo menos aonde faria algum sentido você colocar, onde não faria. Vamos explanar um pouquinho mais sobre isso. Ó, no primeiro turno, os dados no geral indicavam que o Lula ia ganhar mesmo. Aí no segundo turno já ficou um pouco mais parelho, né? Você vê aqui, ó, Paraná Pesquisas, Lula tinha 50,2, Bolsonaro 49,8, aí Modal Mais, Bolsonaro 50,5, Lula 49,5, né? Aí você tinha algumas outras pesquisas. Então tava tudo muito parelho, tudo podia acontecer. Bom, não tem como a gente prever o futuro se a gente olhar para o passado e ver o quanto as pessoas que tentaram prever o futuro no passado erraram grandemente. Então deixa eu compartilhar alguns dados com você. Desde 2003, né, a gente tem aqui, ó, bolsa em dólar. Subiu 91% em 2003, depois subiu 16% em 2004, depois subiu 30,06% em 2005, subiu 32% em 2006, 40%, depois caiu 40% na crise, aí subiu 70%, aí ficou meio zerado, depois subiu 27%, depois ficou meio zerado, caiu 11% em 2021 em dólar e hoje estamos com uma alta de 10,3%. Então vamos olhar para o Ibovespa. Por que é importante olhar para esse dado? Porque, tirando o mandato da Dilma e do Fernando Henrique Cardoso, a bolsa em dólar subiu em todos os governos. Num dia, você tem rentabilidades negativas, mas em períodos mais longos, e em dólar especificamente, a gente não teve um mandato com a bolsa negativa. Obviamente, isso aqui não é uma garantia de rentabilidade, porque tudo pode acontecer, nada é garantido, tudo é instável no mercado financeiro e tudo pode mudar. E no final das contas, o mercado ele não quer saber de ideologia, ele quer saber de previsibilidade, de segurança, né? Por isso que depois de passadas as eleições, os investidores começam a ter um pouquinho mais de segurança. O que geralmente mexe muito, né, com a emoção dos brasileiros? Duas coisas: câmbio e inflação. Câmbio é moeda, é dólar. Então se eu pegar Fernando Henrique Cardoso, de 1995 até 2002, o câmbio subiu 321%. No Lula, caiu 53% o câmbio, Dilma subiu 94%, Temer subiu 20% e com Bolsonaro subiu 36%. Quando a gente olha para a inflação, a média de inflação, né, por ano, em FHC foi 7,5%, com Lula foi 5,7%, com Dilma foi 6,9%, com Temer a menor inflação, 4,7%, e com Bolsonaro 5,6%. Um disclaimer importante aqui sobre o câmbio na época do Lula é que o mercado precificou em 2002 que o próximo presidente seria o Lula de fato. E como ele é de esquerda e tem mais pautas populistas,
petistas, o mercado não reagiu bem. E aí o dólar explodiu e ele chegou a bater 3,90, né? Então foi muito alto. É por isso que depois ele acabou caindo. Conclusão, no longo prazo, o dólar também subiu, né? O dólar sistematicamente tem subido desde o plano real. E em todos os mandatos também, sistematicamente, tivemos uma inflação geralmente acima da meta. Ou seja, o real ele se desvalorizou com o tempo. Agora, planos de governo do Lula, de fato, né? Com base nesse documento e algumas outras informações também. Impostos, tá? Número 52. Olha essa parte aqui, ó. Criação de uma estrutura tributária mais simples e progressiva. Vamos colocar os pobres outra vez no orçamento e os super ricos pagando impostos. Primeiro de tudo, o que define o super rico? Porque tá falando aqui que o super rico vai pagar mais imposto. O que define o super rico? Segundo o IBGE de 2019, a renda mensal média de quem está entre os 5% mais ricos do Brasil é de R$10 mil por mês. O Lula, por exemplo, tem mais de 5,5 milhões de reais declarados. Será que ele seria um super rico? Segundo ponto, né, no mundo real, o patrimônio dos milionários não está majoritariamente na forma de dinheiro parado no banco. Bill Gates, por exemplo, ele não tem um cofre com bilhões. Ele tem equity, tem ações e coisa e tal. Então, super ricos, eles têm geralmente seu patrimônio na forma de imóveis, né, fábricas, ações e afins. Qual que é o ponto, né? Eu entendo que o Brasil tem muitos problemas, especialmente em relação a déficit de previdência, etc. Então, de alguma forma precisa entrar mais dinheiro porque sai mais dinheiro, tá? E tem várias formas de entrar mais dinheiro. Uma delas é você, de fato, cobrando mais imposto. Qual que é o problema? Cobrar imposto dos mais ricos, por mais que pareça uma solução, nem sempre funciona, tá? Por quê? Porque, por exemplo, na Argentina, né? Na Argentina, em 2020, eles aumentaram os impostos, né, sobre os mais ricos. O que aconteceu? Eles fugiram para o Uruguai, né? Então, olha essa notícia. Os argentinos ricos fogem de impostos e migram para o Uruguai. Isso aqui é uma prática que na teoria é bonita, mas na prática é complexa de acontecer. Agora vamos falar de empregos, tá? Item 15. Retomada dos investimentos em infraestrutura e em habitação. A reindustrialização nacional em novas bases tecnológicas e ambientais, a reforma agrária e o estímulo à economia solidária, a economia criativa e a economia verde inclusiva. Olha, sinceramente não tem muito o que dizer sobre isso, assim. Porque por um lado a infraestrutura legal, o Brasil precisa disso, etc. Economia criativa. O que é economia criativa? O que é economia verde inclusiva? Né? Vai botar a goela abaixo? É bom para a economia? É bom para o futuro? Né? Da saúde? Enfim, não sei. É difícil falar sobre isso, mas existe aqui um grande incentivo à geração de empregos, né? Não seria diferente, obviamente. Agora, um dado importante é que os micro e pequenos negócios geraram 72% dos empregos no país, tá? Então é sempre interessante lembrar que quem mais gera emprego não são necessariamente as grandes empresas, mas são os pequenos empreendedores. Eles contratam muito. Então a gente precisa criar formas, né, mecanismos de eles poderem empreender melhor, mais rápido, mais simples, mais barato, né? Menos burocracia, menos imposto, enfim, esse tipo de coisa. E agora a gente entra um pouco em salário mínimo. Eu puxei aqui o salário mínimo, o histórico, desde 96, e eu puxei o reajuste do salário mínimo e o reajuste da inflação. 96 foi acima da inflação, 97 também, 98 também, a 99 foi abaixo, 2002 foi abaixo, 2015 foi abaixo e 2021 foi abaixo. Foi um ano ultra complexo, mas foi um ano onde foi abaixo. Já em 2022 teve uma compensação, né? A correção de 10% contra 5,6% da inflação. Os salários aumentaram, o poder de compra aumentou em 2022. E aí fala-se sobre o aumento, né? O ponto é assim, será que é sempre bom você aumentar o salário mínimo? Nem sempre. Não é que não seja bom o trabalhador ganhar mais, mas é que o que acontece é que se o trabalhador, por exemplo, tem um salário mínimo, por exemplo, R$10 por hora que ele recebe, e ele agrega R$12 por hora para a companhia, se o salário mínimo subir e passar a ser R$15 por hora, por exemplo, ele vai ganhar mais do que ele gera para a companhia, então a companhia não vai nem contratá-lo. Tem algumas variáveis que andam em conjunto, né? Tanto o desenvolvimento da economia quanto o aumento de eficiência e quanto ele agrega de valor para uma empresa. Não é tão simples assim essa equação, mas espera-se no plano econômico aqui que o salário mínimo continue sendo reajustado. Isso daqui geralmente gera mais dinheiro, mais consumo, né? Faz a economia girar. E aí vale mencionar o seguinte, o Lula, ele prometeu isenção de imposto de renda para salário de até 5 mil. Olha só, então ele promete isenção, se você ganhar até 5 mil, ele promete isenção, né? Então é o que deve acontecer. E se você não paga o imposto, né, esse dinheiro ele não vai para o Estado necessariamente, você vai ter mais dinheiro para gastar, mais dinheiro para consumir, né? Você gira a economia e tal. Quando a gente fala de negócios, é muito comum, né? O Lula ele fez muito isso, né? Então você tem crédito facilitado e superação de burocracia, né? Então quando a gente fala de crédito facilitado, né, isso aqui geralmente endivida as pessoas, mas as pessoas consomem mais, né? Então a economia gira muito mais, né? A gente vira uma economia de consumo. Isso daqui
tem um lado muito bom, mas claro, é uma filosofia de governo. O Lula ele criou uma estrutura, né, no primeiro governo dele de crédito para pessoa física com garantia nos bancos, né, que era o crédito consignado. Então é quase como se já viesse descontando da folha, né, de funcionários públicos. Então, digamos que a inadimplência é muito mais baixa. Tá? Por isso que a taxa de juros também era menor. Né? Então, para o trabalhador, ele não pagava juros tão abusivos assim, né? E ele consumia. A taxa média de juros do consignado é de 20% a 35% ao ano. Enquanto isso, o cheque especial chega a 320% ao ano, o rotativo chega a 283%. Né? Então, é uma loucura. Aí ele tem superação de burocracia, né? Olha, entre agosto de 2019 e 2022, o tempo médio gasto para abrir uma empresa no Brasil caiu em 78%. Tá? Hoje, em menos de 24 horas, você pode abrir uma empresa. Mas a ideia é sempre boa, superar a burocracia. Né? A gente ter o mínimo de burocracia possível, isso aqui é legal. E aí ele fala sobre previdência social. Isso aqui é sempre um tema muito delicado. Buscaremos um modelo previdenciário que concilie o aumento da cobertura com o financiamento sustentável. E aí isso aqui não diz muita coisa. Né? A gente tem um déficit aqui de 1,7 trilhão de reais, né, nos últimos 7 anos. Não sei como que vai ser resolvido isso no governo. É uma das situações mais delicadas de todas porque é impopular. Né? Qualquer reforma implica em a gente resolver o futuro, mas tomar alguma penalidade hoje, e ninguém gosta de tomar penalidade hoje. E é assim, sempre jogando para frente, que a gente não resolve a situação. E aqui não está claro como isso daqui vai ser resolvido. Tá? Aqui você tem vários vieses. Tá? No passado, acreditou-se que o Lula ia destruir a economia. Tá? O que aconteceu sob a ótica de mercado financeiro é que quem investiu dinheiro ganhou. O mercado subiu pra caramba, a bolsa bombou, né? As ações decolaram, teve muito IPO e tudo mais. Só que isso aqui não era o esperado pelos investidores. E aconteceu. Pode ser que aconteça a mesma coisa. Se você é daquele que acha que isso aqui não vai acontecer, aí você tem que se proteger. Como que você pode se proteger? Você precisa descentralizar, né, seu patrimônio e você precisa, de alguma forma, ter acesso a esse patrimônio descentralizado. Uma das formas é você talvez ter um pouquinho de exposição a criptomoedas. Tá? É algo que pode te proteger. Em algum momento de pânico, de caos, você vai ter ali as suas criptomoedas. E uma outra coisa é você investir em previdência privada. Por quê? Porque o próprio Lula, né, ele tem um patrimônio declarado de 7,4 milhões e 5,5 milhões estão em previdência privada. Tá? Então, se ele for mexer em alguma coisa, com certeza não vai ser na previdência ou vai ser muito mais difícil mexer na previdência privada. Qual que é a lógica da previdência? A lógica de quem faz uma previdência privada é não depender da previdência social, que, como a gente já viu, é uma previdência quebrada praticamente. Eu quero ver quem vai ter coragem de fazer essa reforma, tá? Porque é uma coisa pesada e pesa muito no orçamento, de fato. Então, ninguém quer depender da previdência social, então você faz a previdência privada para pensar no futuro. Legal. Segunda coisa, você geralmente não tem ITCMD na maioria dos estados quando você faz uma previdência privada. Então isso aqui é ótimo, né? Pensando em planejamento sucessório, né? Você, para o seu filho, para a sua família. Além disso, você, né, chega em impostos muito mais baixos, né? Você não tem come cotas e você pode chegar a 10% de imposto. Talvez essa seja a cabeça do Lula, né? De fugir dos impostos, de pagar menos imposto de fato, né? De ter um investimento mais eficiente. E tem umas pesquisas interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Ó. Quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, né, vários bancos e corretores fizeram projeções para a Bolsa nos próximos anos. Ó. Com Bolsonaro, XP veio Bovespa em 115 mil pontos e dólar a 3,70 em 2019. Acertaram, de fato. Né? A Bolsa fechou 2019 com 116 mil pontos. Agora, quando você olha para a projeção para 2020, o pessoal falava que a Bolsa podia subir 40% e a gente teve o Covid. Né? A Bolsa caiu para 66 mil pontos, aí depois subiu e fechou em 119 mil pontos e tinha gente apostando que a Bolsa ia para 200 mil pontos. Né? Então assim, que loucura. Ninguém consegue prever o futuro, é isso que eu quero te mostrar aqui. Só que quando os gestores foram perguntados sobre o que poderia acontecer, né, o cenário com Lula ganhando, olha o que eles esperavam. 46,6% acreditam que a Bolsa ela vai ficar entre 95 mil e 110 mil pontos. Então metade das pessoas acreditam nisso, que é mais ou menos onde a gente está hoje, né? A gente está um pouquinho acima disso. 40% das pessoas acreditam na Bolsa entre 110 mil e 125 mil pontos. Então 40% acreditam que a Bolsa pode subir um pouquinho. 6,8% acreditam que a Bolsa vai ficar abaixo de 95 mil e 5% acreditam que a Bolsa vai subir para cima de 125 mil pontos, caso o Lula ganhe, que foi o que aconteceu. E a única verdade incontestável é que o passado sempre nos ensina que o futuro vai nos surpreender. Então não dá para eu prever alguma coisa com tanta exatidão assim.
Então, se você for investir o seu patrimônio, de fato, né, olhando agora para o governo Lula, como que você faria? Por onde você começa? Eu quero que você preste bastante atenção aqui. Primeiro de tudo, não adianta você ficar querendo pensar, ai meu Deus, onde vai se valorizar mais meu dinheiro, onde vai cair mais, etc., se você não passar pelo primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é simples, é reserva de emergência. Então, o primeiro passo é você olhar para os seus gastos. Tá? Então, quanto que eu gasto por mês? Gasto R$4.000? Legal. Então você vai pegar esses R$4.000, vai multiplicar por 6 vezes e você vai chegar em R$24.000 aqui. Não tem por que você refletir sobre um monte de coisa mirabolante antes de você ter R$24.000 guardados numa aplicação que você possa resgatar a qualquer momento. Isso daqui é reserva de emergência, é o que vai te permitir sobreviver, ficar tranquilo, passar por problemas. Se a empresa passar por problemas, se você sair de uma empresa, você vai poder sobreviver muito bem, vai dormir no travesseiro tranquilo e a sua família vai estar bem cuidada. Então, pelo menos 6 meses do seu custo. Aonde você coloca esse dinheiro? Imagina que existe um triângulo. Esse triângulo é um triângulo de 3 pontas, obviamente, onde você tem a rentabilidade, você tem o risco e você tem a liquidez. O que você quer aqui é um risco muito baixo, porque é um dinheiro para você sobreviver. O que você quer aqui é uma liquidez muito alta, ou seja, você quer poder resgatar a qualquer momento. E se você tem um risco baixo, uma liquidez alta, a rentabilidade não vai ser muito alta também. Então você vai ter algumas opções. Então você vai poder colocar esse dinheiro no Tesouro Selic, você vai poder colocar num fundo DI, ou você vai poder colocar numa conta corrente remunerada de banco digital, ou num CDB com liquidez, alguma coisa assim. Primeiro passo é esse. Não adianta você querer ir para o segundo degrau antes de passar por esse. Realizou esse objetivo? Completou o fundo de emergência? Legal. Comemora, pega um dinheirinho, vai lá no jantar. Comemora onde em São Paulo aqui, Kaique? Comemora em Japa. No Japa? Qualquer japa. Mas não pode ser também no japa muito caro também, que senão você juntou e vai gastar tudo. Comemorou, legal. Próximo passo. Temos objetivos de médio prazo? Por exemplo, eu vou comprar um carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero, sei lá, comprar algum imóvel. Você vai olhar para o seu objetivo. Se for um objetivo que está entre você e de 4 a 6 anos, você vai pegar esse objetivo e vai investir em opções mais conservadoras também. Por quê? Porque você tem um objetivo com isso, de médio prazo. Você não pode passar, às vezes, por grandes ciclos e você vai deixar em opções mais conservadoras. Então aqui você vai misturar um pouco de renda fixa, tanto pré-fixada quanto pós-fixada. Então você vai ter um pouco de Tesouro Selic, ou as opções que eu acabei de mencionar de renda fixa, ou talvez tenha um pouquinho de Tesouro IPCA, um Tesouro pré-fixado, obviamente para prazos um pouco mais curtos, né? Porque você vai ter um compromisso com esse dinheiro. Talvez você possa ter um pouquinho de fundo imobiliário e muito raramente um pouquinho de ação. Mas o ideal é que você não tenha, porque eles oscilam muito. E se você tem um objetivo de 4 anos, você pode acabar bem ali no 4º ano precisando resgatar. Então é mais recomendado que você tenha aplicações mais conservadoras. Ok? Agora, você está acumulando patrimônio agora para o futuro, já tem reserva de emergência, já tem o dinheiro aqui investido para os seus objetivos de médio prazo, está investindo para o seu futuro, ou seja, para mais de 6 anos, agora o ideal é que você diversifique seu patrimônio. Eu gosto de investir sempre pensando na filosofia da Arca. Então veja só, você pega o seu dinheiro e você divide ele em 4 partes. Você pode ter um pouco de ações e negócios. Por que ações e negócios? Porque de fato não tem nada mais rentável do que ações e negócios. As pessoas mais ricas da Forbes têm ações e negócios. Uma outra parte da sua carteira você poderia colocar em fundos imobiliários, né? Porque terras são ativos muito escassos, né? O mercado imobiliário é um ativo muito escasso, né? Compre terras porque Deus não fará mais delas. Não para de nascer gente, mas temos terras aqui. Do outro lado, faz sentido você ter também um pouco de renda fixa para que você possa resgatar quando existir alguma possibilidade de comprar algum ativo mais barato. Faz sentido também você ter um pouco de ativos internacionais completando a sua arca para que você não fique dependente só do real. Então aqui você forma a sua arca, tá? Um pouco em ações, um pouco em fundo imobiliário, um pouco em renda fixa, um pouco em ativos internacionais. Como que você vai montar a sua arca? A ideia é que você abra conta em alguma corretora, né, ou em algum banco digital para que você possa construir a sua arca. Você pode construir ela de 3 formas. Primeiro de tudo, você tem que entender que você vai ter que tomar uma decisão. Essa decisão vai passar pelo seguinte. Primeiro, pelo grau de complexidade que você quer na sua carteira. Você aceita se preocupar com ela, olhar para ela, tomar decisões, ou você quer algo mais simples? Tá? Então imagina que ela pode ser muito complexa ou muito simples. Agora, você quer ser uma pessoa que vai tomar decisões muito ativas ou uma pessoa que vai ser muito passiva no investimento? Ou seja, você vai querer ganhar dos outros ou vai querer acompanhar a rentabilidade média, basicamente? Então imagina que você tem uma matriz. Em uma ponta, né, você tem o investimento mais simples de todos. A gente criou, né, o plano de previdência da Arca, onde você com R$100 pode investir na Arca. Basicamente, você vai investir num fundo onde você tem a Arca completa, ultra diversificada, a partir de R$100. Vou deixar o link na descrição, onde você não precisa nem se preocupar, e a Arca ela é construída
para você tranquilamente, sem nenhuma complexidade, você monitora ela com uma única cota, é fácil fazer declaração de imposto, é muito simples, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser montar a sua carteira de ETFs com um pouquinho mais de complexidade, só que um pouco mais passivamente, você pode usar o que a gente chama de ETF. Os ETFs, eles são aplicações, né, que são quase como pacotes. Então, ao invés de você escolher uma ação, você compra um pacote de ações. Ao invés de você escolher um fundo imobiliário, você compra um pacote de fundos imobiliários. Ao invés de você comprar as ações no exterior, você compra um pacote de ações no exterior. E aí você compra alguns ETFs em ações e negócios, alguns ETFs aqui em fundos imobiliários, poucos investimentos de renda fixa e 1 ou 2 ETFs de investimentos internacionais. Sempre que chegar um dinheiro novo, você vai fazer o quê? Você geralmente vai aportar na caixinha da arca que você tem menos. Simples assim. E no longo prazo, a tese é que, como isso daqui vai subindo e caindo e assim por diante, você vai comprando o que caiu mais e geralmente vai pagando mais barato ao longo do tempo. E aí você tem uma carteira bem diversificada. Se você quiser se aprofundar mais no estudo, você não vai comprar um pacote de ações. Você vai escolher as ações. E se você for escolher as ações, você vai ter que se preocupar com o seguinte: com quais ações vão ser beneficiadas e quais ações não vão ser beneficiadas. E aí, na parte de ações, você tem algumas coisas mais óbvias que devem se beneficiar, né? Então, por exemplo, o FIES, né? Ele foi um programa do governo que viabilizou o ingresso de muito aluno, né? Muito estudante no ensino superior. Então, é quase que um mecanismo onde o Estado quase que assume isso, né? E o estudante paga no futuro essa dívida e permite que muita gente comece a estudar, né? Por outro lado, você tem inadimplência, né? Mas enfim, é uma coisa que tem os dois lados, né? Por outro lado, você também tem muita gente estudando, né? As pessoas quando estudam geram mais riqueza no futuro para o país. Então empresas de educação que estavam esquecidas na Bolsa, às vezes elas podem andar, porque podem ter mais aluno, tá? Agora estatais podem sofrer muito, né? Porque muitas estatais, né, pela filosofia, às vezes de um governo um pouco mais de esquerda, você tem um pouco mais de uso delas como uma ferramenta política, muitas vezes, né? Então, poxa, a gente já viu acontecer, né, do próprio Lula, né, falar sobre o como é um absurdo, o preço tá alto, eu já vi gente falando sobre congelar preços e tal, né? E quando você é o Estado e você manda na empresa, você pode fazer isso. Não necessariamente é a melhor coisa para a empresa ou até para a economia, mas você pode fazer isso. Isso preocupa um pouco, né, para os investidores, né, que às vezes têm que compartilhar a sua sociedade com o Estado. O que geralmente você vai buscar ao escolher ações, né? Você vai buscar empresas que têm uma rentabilidade interessante, um grau de endividamento controlado, uma governança corporativa confiável, né, bons indicadores gerais e que você de alguma forma tenha crescimento. No mercado de fundos imobiliários, o que você vai buscar? Você vai buscar uma boa rentabilidade, com um preço e valor patrimonial atraentes e com uma vacância baixa, basicamente. A ideia é que você tenha pelo menos de 2 a 4 fundos imobiliários, né, que já oferecem uma diversificação mais interessante. Em renda fixa, isso aqui não vai fugir muito de você escolher ativos, né, como eu já mencionei, que você possa resgatar a qualquer momento. Em investimentos internacionais, você pode ir por algumas linhas. Você pode comprar BDRs, né, ou seja, você pode comprar BDRs de empresas que são listadas lá fora, mas são acessíveis para nós. Você pode acessar grandes empresas como Google, Facebook, Apple, etc. Ou você pode comprar um ETF, nesse caso, né, como o S&P, né, através do IVVB11, por exemplo, que te compra o pacote das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? O que você faz com o tempo? Com o tempo, quando você vai recebendo dividendos ou vai fazendo aportes ou alguma coisa assim, você geralmente vai rebalanceando o seu portfólio para você sempre se manter, né, com uma arca construída sem, né, um lado mais capenga que o outro, para que você possa sobreviver aos grandes dilúvios e surfar as grandes ondas, tá? Então, não tem segredo, tá bom? Vou deixar um vídeo aqui, se você quiser aprender a escolher, por exemplo, as melhores ações, tomar melhores decisões, me conta o que você achou e eu espero que você faça bons investimentos. E aí, o que você achou? Você ficou feliz? Você ficou triste? Você ficou magoado? O que você vai fazer com o seu dinheiro? O que você vai fazer? Aonde você vai colocar a sua grana? Compartilha aí comigo, deixa nos comentários.